Urgente. Essas fotos foram tiradas supostamente na Antártica em 2022, quando uma equipe de americanos com europeus conseguiram achar um OVNI em formato de ovo, certo? Então aqui basicamente essa coisa aqui, ó, ela seria basicamente como se fosse um, vamos dizer ali, um sarcófago, né? Algo que fazia uma criatura que estava ali também a hibernar, certo? Essas fotos vazaram no fórum 4chan, tá? Aparentemente ontem ou anteontem, né? Terça ou segunda-feira. E é uma nova pessoa, né? Um novo whistleblower, no caso ali um novo delator, né? Que contou ali uma história sobre isso daí, certo? Então o objeto seria esse daqui, tá? O engraçado dessas fotos é que várias pessoas examinaram as imagens. Eu também dei uma olhada na questão do ângulo aqui, várias coisas. E realmente são fotos tiradas, não é gerado por IA. Senão teria algumas discrepâncias, não teria o mesmo cenário. Mas por incrível que pareça, o mesmo cenário está em todas as fotos de ângulos diferentes. Então assim, realmente foi tirada a foto ali, tá? Agora pode até ser que tiraram foto de uma caverna ali, né? E depois colocaram o objeto. Porém, vendo de vários ângulos, está muito perfeito para ter sido uma montagem ou gerado por IA. Segundo a pessoa que vazou, né? Um grupo de americanos com europeus estavam lá na Antártica e basicamente rastrearam, né, esse objeto e entraram numa caverna ali, né? E nessa caverna acharam o quê? Esse ovo, né? Esse OVNI em formato de ovo, tá? E basicamente ali como se fosse um sarcófago ali, um cilindro ali de criogenia, onde estava em hibernação um ser de cerca de 2,5 metros de altura e, segundo o delator, de cerca de 700 anos, tá? Segundo o delator, esse ser tinha basicamente ali cabelos bem loiros, mais puxado para um branco quase, né? Um loiro bem clarinho assim. Boa aparência, tá? O ser estava sem roupa, né? E aparentemente era um homem, tá? E eles acharam um outro ser, que era uma mulher também, mas em outro lugar, tá? E segundo esse ser, depois de uma semana aí com eles, esse ser aprendeu a falar o inglês ali, né? E aparentemente alemão em cerca de uma semana, falava por telepatia, né? Falava normal. Também aprendeu a falar inglês e português, e inglês e alemão, né? E segundo esse cara aí, né, esse delator, ele tá na Europa e ele recebeu ordens, né, para liberar algumas imagens. Então são essas duas. Tem mais outras imagens, né? Tem um vídeo também. Também um helicóptero içando o objeto. Um vídeo que parece um pouquinho com aquela questão lá do Jake Barber que vazou o vídeo, porém é uma imagem um pouco pior, né? No caso a imagem é verde também, né? Uma recuperação noturna, tá? E aqui, segundo o delator, eles estavam durante a noite, a caverna bem escura e tal, então eles tiraram fotos com visão noturna, tá? Porém, a imagem não é tão ruim assim. Aqui é a mesma foto lá, basicamente, só que de outro ângulo, para mostrar aqui que tinha algumas coisas aqui, uns detalhes, aparentemente, algo como se fosse escritura e hieroglifos, entre aspas, né? E segundo o delator, esse ser contou para eles que a raça humana foi criada por uma outra raça mais antiga, porém é uma raça que é muito, vamos dizer, lógica e não tem muita emoção. Então criou a raça humana mais ou menos para extrair recursos do planeta e outras coisas e tal. E ele foi contando uma história ali que parece que foi meio virando mais uma balela. Porém, as fotos estão muito interessantes. Eu olhei todo o cenário e realmente o cenário condiz com várias fotos diferentes, porém de ângulos diferentes. O que é bem estranho, tá? O que leva a crer que realmente são fotos verdadeiras, tá? Várias pessoas no 4chan, Reddit, em vários lugares examinaram e falaram que realmente não é gerado por IA e aparentemente não é montagem, tá? Então assim, pode ser que a gente tenha um novo delator
E esse delator, a imagem não tá tão boa assim porque ele tirou foto do monitor. E realmente, se ver as fotos originais e ampliar, você vai ver que tem umas rasurinhas, assim, o pixelado, né, dos pixels do monitor. Porém, dá para ver que é um monitor com os pixels bem pequenos, então tem uma resolução alta, tá? Deve ser basicamente um 4K ou 5K, algo do tipo, tá? Eu usei no meu tablet, eu dei uma ampliada, né? Dá para ver ali os pixels, então realmente foi tirado de um monitor mesmo, tá? Agora, se isso é fato ou não, não sei. Porém, as fotos realmente foram tiradas em uma caverna e realmente parece que o objeto está lá. E o cara mesmo tirou mesmo de um monitor. Segundo ele, assim que ele receber novas ordens, ele vai postar novas fotos, talvez vazar mais vídeos, tá? Então fiquem ligados aí, assim que saber de alguma coisa eu posto aqui de novo. Mas até o momento ninguém tem resposta sobre isso, não sabem se é fake ou não, porém quem trabalha com edição de foto e de vídeo falou que a imagem é real, tá? Não é gerada por IA e aparentemente não tem indícios de montagem. Diz aí nos comentários o que vocês acham, se inscreve aí, curta, comenta e compartilhe.